Então vamos lá, irmãos. A gente vai seguir aqui continuidade no capítulo 29 de Isaías. Deixa eu me ver aqui. Continuaremos aqui no estudo do capítulo 29 de Isaías. Peço aos irmãos o mínimo de esforço aí, não durmam, porque a gente vai ler bastante versículos hoje, né? E o professor também não ajuda, né? Porque tem essa fala meio mole e às vezes acaba sendo sonolento mesmo. Mas que os irmãos prestem atenção, né? Tentem focar aí para que a gente consiga seguir no nosso estudo aqui. Então, vamos fazer a leitura agora, verso a verso, né? A gente vai estudar até o versículo 16, até o versículo 14 do capítulo 29, tá? Tá dando para ler aí ou tá? Eu vou aumentar aqui. Só um lembrete, quem tiver com celular, vira na horizontal, que aí, porque senão não vai conseguir ver o conteúdo, né? Vai ficar muito grande e não vai conseguir acompanhar. Então, quem tiver com celular aí, só virar o celular na horizontal, porque o conteúdo é muito grande, aí não cabe. Então, vamos lá. Seguindo aqui a leitura. Versículo 1. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi do arraial, acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. 2. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação. E ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como de um fantasma, como um cochicho a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como palha que voa, dar-se-á isto de repente, num instante. Verso 6. Do Senhor dos Exércitos vem um castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade de chamas devastadoras. Como sonho e visão noturna, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e a puserem em aperto. 8. Será também como o faminto que sonha que estará a comer, mas acordado sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que estará a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. 9. Estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou vossa cabeça, que são os videntes. 11. Toda visão já vos tornou com as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te. E ele responde: Eu não posso, porque está selado. 12. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te. E ele responde: Não sei ler. O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos teus sábios perecerá, e a prudência dos prudentes se esconderá. Entenderam? Henrique, eu ainda não entendi muita coisa, mas você sugeriu de colocarmos o celular, então, na horizontal, e quem tiver no PC, se quiser usar lá na parte de baixo à direita, os 3 pontinhos, layout, ou destaca o barra lateral, que aí vai ficar maior a tela para leitura, tá? Uma sugestão para acompanhar quando você fizer projeções aí. Sim, sim. Como o pastor falou, como eu já tinha falado antes, quem tiver com celular, né? Se puder e quiser virar na horizontal, até melhor, porque aí consegue ler o conteúdo. Né? Os irmãos
conseguiram acompanhar? Deu para acompanhar. Ô, Henrique, tá travando um pouquinho. Eu só queria te fazer uma pergunta. Você tá mandando projetar mandando fazer projeção, apresentar? Aliás, você tá mandando apresentar? Não estou mandando apresentar, não. Porque quando você... entendi. Porque aí aumenta a tela, né? Eu acho que fica melhor para visualização na hora que tiver que ler, né? Talvez. Entendi. Então, a gente pode fazer o seguinte, só mudar o layout mesmo, né? Porque aí a tela fica maior, como o pastor falou, porque eu não estou apresentando janelas e nem guias, né? E aí eu acredito que quando eu falo fica só um quadradinho aí, né? Dependendo do modelo do layout, né? Mas aí os irmãos tentem alterar o layout para que a tela fique maior e aí consiga acompanhar o conteúdo, tá? Vamos lá, seguindo. Irmãos, esse texto, como a gente já tinha falado, texto de Isaías, do profeta Isaías, é um texto poético. É um texto que às vezes a gente vai ter uma dificuldade de entender, porque é um texto poético, mas, como a gente já havia falado, a Bíblia não é um livro de charadas. A Bíblia não é um livro de charadas. Há passagens na Bíblia que ficam... Eu acho que travou, Bruno. Tá travando um pouquinho, Henrique. Tá travando. Você tá dando interferência. Mas eu já saí. Pode estar aí, boa. Deixa eu... Pode continuar. Tá travando um pouco aí? Adaptado à época, às vezes a gente pode sentir um pouco de dificuldade com a linguagem que o profeta usa, né? Mas a Bíblia não é um livro de charadas e a gente tem condições de com esforço, né, entender aquilo que Deus quer nos dizer, né? Um pouquinho de esforço a gente pode tentar compreender. Os irmãos vão notar que no grupo desses capítulos do 20 ao 33, a gente encontrará os 6 ais de Isaías, né? Os irmãos compreendem o que significa essa expressão? Os ais de Isaías? Acho que a maioria dos irmãos, se não todos os irmãos, sabem, compreendem a expressão ai, né? Significa, a imagem da Rochelle e do Cris é bem ilustradora, né? Um tom ameaçador mesmo, né? De juízo. Ó. Ai de você se fizer isso, né? Ai da Fernanda se não me obedecer. Ai da Fernandinha se não me obedecer, né? É nesse sentido que o profeta usa, num tom mesmo de juízo, né? E vamos lá encontrar nesse grupo de capítulos de 20, do 28 ao 33, um grupo de 6 ais, né? E esse que a gente vai ver agora vai ser o segundo ai, que vai ser destinado a Jerusalém. Vamos lá fazer a leitura do verso 1. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial, acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Né? Aqui a palavra lareira de Deus, em traduções aparecerá Ariel, se refere a Jerusalém. Alguns autores concordam que o significado para a tradução dessa palavra seria altar, né? O altar do Senhor. Se Jerusalém se orgulhasse de ser a sede do único culto que Deus se agrada, o altar mesmo do Senhor. E aí segue, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Essa parte em que Davi assentou o seu arraial
a cidade da qual Davi fez a sua capital, né? Essa associação a Davi seria um outro orgulho. Jerusalém, que é da descendência de Davi, né? Depois Davi foi em segundo Deus, né? Só que isso não significa que a descendência de Davi vai caminhar por caminhos retos, né? Vai ter uma vida inteira, né? E aí o profeta fala: ai da lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, né? E deixai que as festas completem o seu ciclo. Aqui o profeta, com um tom bem sarcástico mesmo: continuem as festas, continuem, podem continuar as festas, vocês verão o que acontecerá lá na frente, né? Seguindo, vamos lá. Como eu falei, a cidade de Deus, né? Jerusalém, né? O termo Ariel, lareira de Deus, altar, né? A tradução seria altar mesmo. E se refere à cidade de Jerusalém. Verso 2. Então, porém, a lareira de Deus em aperto, e verá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. E aqui é que complicou. Pode falar, deixa que vocês festejam. E a verso 2 é, porém, a lareira de Deus em aperto, haverá pranto e lamentação. E ela será para mim a verdadeira lareira de Deus, né? Então aqui ele já tinha avisado, né? E aqui aí o juízo vem, né? Sobre a lareira de Deus. E esse verso aqui, ela será para mim a verdadeira lareira de Deus, é como se fosse um altar mesmo, né? O altar onde Deus consome o sacrifício, né? Então ela será um verdadeiro altar de sacrifício, onde ali o Senhor vai derramar sua ira e vai consumir o sacrifício, né? É nesse sentido. Vamos lá, seguindo, irmãos. Verso 3. E acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com baluartes, levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como de um fantasma, como de um cochicho a tua fala, desde o pó. Aqui o Senhor, o que o Senhor faz agora? Está pelejando contra a cidade de Jerusalém, né? E aí a gente tem essas expressões baluartes ou torres, né? Muito comum a gente ver em filmes, né, de guerra, as torres de cerco, né? Que eram torres que eram construídas para que a cidade fosse cercada e para depois fosse invadida, né? Aqui nessas torres cabia um monte de gente, aqui nessas torres, né? Essas torres eram tão altas que chegavam até os muros e conseguia transpor os muros, né? Então os soldadinhos entravam lá por baixo, né, e subiam e conseguia transpor os muros da cidade, né? E aqui ele fala como um cerco, né? Cerco de que a cidade seria cercada, que a cidade seria sitiada, né? Esses cercos eram, como eu disse, eram muito comuns em guerra. A ideia era de sitiar mesmo a cidade, isolar ela. Aí ninguém entrava, ninguém saía. A cidade ela perecia por falta de mantimentos. Porque como a cidade estava fechada, a cidade não conseguia fazer trocas comerciais, né? A cidade não conseguia ser abastecida porque a cidade estava isolada, né? Então aí o profeta usa essa expressão aqui. Vamos lá, seguindo, né? E verso 5. Mas a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se-á isto de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, e grande estrondo, tufão de vento, tempestade, chamas devastadoras. E aí, entenderam? É complicado de entender, irmãos, porque ao mesmo tempo que Deus está dando seu juízo à cidade, né? O cenário aqui já é outro. É um cenário totalmente diferente. Agora vemos a intervenção, né? A intervenção do Senhor.
E aqui os inimigos do povo de Deus, que antes cercaram a cidade e fizeram a cidade perecer, né? Fizeram o povo de Deus perecer, agora eles irão perecer na mão do Senhor, né? E agora os inimigos vão sofrer nas mãos de Deus, vão sofrer nas mãos do próprio Deus, né? O castigo virá. E será um castigo, como nos versos aqui expressa, né? Será um castigo devastador, né? Verso 6, do Senhor dos Exércitos vem um castigo, com trovões, com terremotos, né? Grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devastadoras. Tá bom ou quer mais? Né? Então, os inimigos de Deus, da cidade do povo de Deus, né? Da cidade de Jerusalém, que antes oprimiram e cercaram a cidade, agora sofrem nas mãos do Senhor, né? Agora sofrem nas mãos do Senhor. E é isso que a gente vê no verso 6, que antes aqueles inimigos que fizeram da cidade do Senhor cativo, agora eles estão sofrendo nas mãos do próprio Deus, né? Vamos lá, seguindo. Verso 7. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações, que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e a puserem em aperto. 8. Será também como faminto que sonha que estar a comer, mas acordado, sente-se vazio, ou como sequioso que sonha que estar a beber, mas acordando, sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o Monte Sião. Então, irmãos, aqui é uma figura bem ilustrativa, né? E dá para a gente entender que os inimigos, eles serão iludidos, né? Quando eles pensarem que estão dominando o povo de Deus, quando pensarem que estão subjugando e vencendo, saindo vencedores sobre o povo de Deus, né? Aí vem a cacetada santa do Senhor, né? Assim, e aí o verso 8 diz, né, que assim como aquele que sonha está comendo, né? Então você imagina uma pessoa que sonha estar comendo um hambúrguer, né? Só que acorda, não tem nada de hambúrguer e a pessoa ainda está com fome. Assim vai ser com os inimigos, né? A ideia é de que esses inimigos, eles serão iludidos mesmo, né? Eles vão achar que, estamos vencendo, mas, como o verso 8 fala, né, aquele que sonha, né, está comendo e quando acorda não está comendo e ainda está faminto. Tá? Essa ilustração é bem marcante, né, e bem esclarecedora. Vamos lá, seguindo. Verso 9. Estatelai-vos e ficais estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou vossa cabeça, que são os videntes. O juízo aqui, a crítica, nesse trecho, se volta para os líderes e sacerdotes, né? Aqueles que eram capazes de entender as coisas de Deus, né? Que são os líderes, os profetas, eles fazem de surdos, né? Começam a valorizar os rituais, os sacramentos, as formalidades, mas o seu coração se distancia do Senhor, né? Essa é a ideia aqui. No texto, vem essa palavra estatelar. Os irmãos entendem o que é estatelar? O verbo estatelar? O que significa o verbo estatelar? Alguém arrisca? Eu pedi a ajuda aos universitários. Se esborrachar no chão. Mais ou menos. Exatamente, mais ou menos nesse sentido, né? A gente tem um jogador famoso, seleção brasileira, e estatelados pode ser entendido como isso, né? A ideia de como se estivessem bêbados, né?
E assim como o bêbado se estira no chão, cambaleando, tonto, né? Mais ou menos pode se referir a essa ideia também. Mas o verbo estatelar, ele também tem outro sentido, né? O sentido... Quem lembra do Chaves? Quando tinha os piripaques, né? Esse sentido também de estarrecido, de ficar estático, ficar atônito, né? O profeta fala, estatelai-vos, né? De ficar atônito, né? De ficar parado lá, inconsciente, né? Não está escutando a palavra de Deus. O Senhor está falando e estão ignorando, né? Estão parados lá, estarrecidos, inconscientes, né? Voltemos ao texto. Opa. E aí o profeta fala, estatelai-vos e ficais estatelados, cegai-vos e permanecei cegos. Eu falei, aqueles que eram capazes de entender as coisas de Deus se fazem de surdos e cegos, né? A ideia de que Deus não se deleita naqueles que fazem da religião um substituto, né? De uma relação de vida transformada com Deus. Por isso aqui, uma agonia, né, uma frustração, o profeta fala, olha, tudo bem, vão em frente, demonstrem a sua cegueira, sejam insensíveis como um bêbado, né? Sem problemas, podem fazer isso. Só que o seu problema não vem do álcool, como dos samaritanos. Esse problema de vocês, essa surdez, né, não vem do álcool, não. Seu problema vem de Deus, a quem vocês têm ofendido tão profundamente e que não mais os capacita para que ouçam, né? Essa mensagem, né, esse tom ameaçador é bem preocupante, né? Tem um tom ameaçador mesmo, olha, se você se recusa a ouvir a palavra de Deus hoje, um dia você não vai ser mais capaz de ouvi-la, porque o Senhor vai lhe cegar o entendimento. É mais ou menos nesse sentido, né? Estatelai-vos e ficais estatelados, ó. Cegai-vos, permaneceis cegos, né? E aí é mais ou menos nesse sentido. Vamos abrir, alguém pode abrir e ler o que está escrito em Atos 26, do 24 ao 26? Se a Bíblia estiver fácil aí para os irmãos, né? Repete a passagem, por favor, Henrique. Atos 26, do 24 ao 26. Só contextualizar, essa passagem é quando Paulo está pregando em Roma, né? E aí, quem abriu aí, pode ler. Atos 26, 24 ao 26. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Até 26? Atos 26, do 24 ao 26, isso. Então até o 26. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Espera aí, irmãos, eu acho que eu errei a referência. Acontece. Eu li errado ou eu li certo? Não, acho que leu certo. Quem acha... A passagem era essa mesmo. Mas você não está falando sobre se admirar? Sim, deixa eu só abrir aqui. As muitas letras te fazem embasbacar, estatelar. Sim. 25, né? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Irmãos, eu errei, ó. Na referência. Errei na referência. Só um minutinho.
É o 28. 28. Alguém lê aí rapidinho, 28. Do 24 ao 26. 28. Atos 28. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Essa foi a minha devocional de hoje de manhã. É exatamente essa passagem que aqui, né, Paulo cita, né, de Isaías, né? Ou seja, que nesse tom ameaçador que o profeta Isaías falou, né, a tal mensagem, olha, se você recusa a ouvir a palavra de Deus hoje, o próprio Deus vai cegar o seu entendimento. E terá um dia que você não vai conseguir mais a palavra de Deus. Você vai tentar escutar a palavra de Deus, mas você não vai conseguir. Porque o próprio Deus está dificultando o seu entendimento, né? Então, essa mensagem, meus irmãos, é preocupante, né? E preocupante para nós, né? Às vezes a gente está desanimado, não quer ouvir a palavra de Deus. Deus está mostrando certo, a gente quer fazer o errado e não quer prestar atenção, né? E claro que essa mensagem aqui se referia aos profetas e líderes, né? Mas serve para a gente hoje também, né? Mesmo sendo líder ou não, né? Vamos lá, seguindo. Irmãos, se vocês quiserem participar e ter algum comentário, fiquem à vontade, tá? Eu achei interessante essa lembrança. Parece que lá no chamado de Isaías, o chamado dele, Deus dizendo: vai e diz a esse povo. Ouvindo, vocês não vão entender, vendo, vocês não vão enxergar, em outras palavras, né? Então, é o que você colocou, é preocupante para nós, porque o chamado de Isaías é para o povo de Israel. Se a gente está vendo, tem nas mãos, mas fica fazendo pouco caso, pode ocorrer. Outra lembrança também desse juízo é o que o Davi, acho que lembrou, foi o Davi Aires na aula passada, que a parábola nem sempre é esclarecedora, às vezes ela é também para esconder de quem Deus quer que seja escondido, né? Sim, exatamente. Paramos no verso 10, né? 10. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes, né? Então, por conta disso, o Senhor cegou o entendimento dos profetas, e como os profetas é que revelavam a mensagem para o povo, né? No final das contas, os profetas se deram mal, e o povo também, porque não tinha profeta, os profetas estavam cegos, porque o Senhor tinha cegado o entendimento dos profetas, né? E aí a gente vai ver no verso 11. Olha só, toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: olha, lê isto, peço-te. E ele responde: eu não posso, porque este livro está selado. 12. E dá-se ao livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. Irmãos, a nossa igreja, não a nossa igreja IBCC, né? A igreja em geral, ela está numa situação perigosamente parecida, né? Os bancos lotados de pessoas, não mais, né, por conta da pandemia, mas as pessoas estão buscando mensagens, né, buscando a quem saiba ler, interpretar, entender as escrituras, né? Só que aqueles que poderiam fazer, não fazem. Por que não fazem? Porque não pode, o livro está selado. Deus cegou o entendimento, né? E aí eles não entenderão, vão falar besteiras, né? Falarão coisas tolas, que não tem nada a ver com aquilo que o texto quer dizer, né? E não entendem mesmo, não entendem a palavra de Deus. Leem, não entendem. Por quê? Porque Deus cegou o entendimento, né? E isso é terrivelmente preocupante para nós, né? No verso 12 ele fala: dá-se o livro a quem não sabe ler. Né? Dá-se o livro a quem sabe ler, que é aquele líder que deveria saber interpretar, não sabe. Aí o líder fala: não posso, porque está selado.
12. E dá o livro ao que não sabe ler. E o que não sabe ler, responde, né? Eu não sei ler. Seguindo, verso 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Aqui está, meus irmãos, o motivo de Deus cegar o entendimento. Aqui, o profeta Isaías revelou, né? O profeta aqui, ele traz a natureza do problema dos versos anteriores. A culpa é do exercício de uma religião hipócrita. Todos estavam envolvidos formalmente em atos de adoração ali, mas o coração bem distante de Deus, né? Então, eu oro 3 vezes ao dia, jejuo 2 vezes por semana, assisto todos os cultos e ao vivo, né? Depois que é postado no Facebook, não, assisto no YouTube, eu assisto ao vivo, né? Entro pontualmente na salinha da EBD, né? Não que essas coisas não são importantes, meus irmãos, elas são importantes, mas essas coisas, elas não são um fim em si mesmo, né? Essas formalidades não são um fim em si mesmo. Ninguém jejua por jejuar, ninguém ora por orar, né? Só para mostrar que é mais espiritual do que o outro irmão ou que é mais santo, né? Tem gente que faz essas coisas só para dizer que é mais espiritual, né? A gente deve fazer essas coisas. Temos que orar, né? Temos que jejuar. Inclusive, o tema jejum é um ótimo tema para EBD, né? Que a gente não tratou ainda em nossas aulas, né? Mas temos que jejuar, temos que orar, né? Temos que ler e estudar a palavra de Deus. Mas essas coisas não podem ser o fim em si mesmas, né? A intenção é de que haja arrependimento, haja confissão de pecados, haja crescimento espiritual mesmo, né? E não só orar por orar, só para dizer que orou, né? Ou para cumprir a obrigação lá de, já orei, já fiz o que eu devia fazer hoje, vamos embora. Né? Então, o profeta vai trazer aqui a natureza desse castigo, né? A natureza do problema lá da cegueira. Por quê? Porque eles se preocupavam com esses ritos, preocupavam com esses sacramentos, é, sem se preocupar mesmo com a vida, com Deus, né? Vamos lá, seguindo, né? No verso 13, o profeta mostrou aqui a natureza do problema, né? E sendo vocês, irmãos, como Deus, o que vocês fariam na posição de Deus, né? Olha, o povo não quer saber de Deus, o povo se faz de cego, né? E de surdo, não escuta a palavra de Deus, e é isso aí. Vocês, sendo Deus, o que vocês fariam com este povo? Se eu fosse Deus, irmãos, eu matava todo mundo. Né? Ainda bem que eu não sou Deus, né? Porque se eu fosse Deus, se eu estivesse na posição de Deus, eu matava todo mundo. Esse povo é miserável mesmo, vai morrer todo mundo mesmo. E merecidamente. Ainda vou ser glorificado ainda, porque esse povo merece morrer, né? O nosso pensamento é esse, mas olha só o que Deus fez, né? O próximo verso. Verso 14. Aconteceu isso tudo, né? Mas continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Deus poderia matar todo mundo, né? Mas Deus fala, vou continuar fazendo a minha obra maravilhosa no meio deste povo. Então a obra de Deus vai continuar, né? Lembram-se da Reforma Protestante, que a igreja ela estava com práticas totalmente erradas e heréticas, né? Com heresias, e Deus teve que levantar homens para que a reforma protestante acontecesse, né? E a obra de Deus continuou, né? Deus levantou homens esclarecidos, Martinho Lutero, e trouxe a igreja para o seu devido lugar, né? Tirou dos caminhos errados e colocou no caminho certo, né?
a ideia é mais ou menos essa, que Deus vai continuar fazendo a sua obra maravilhosa, né? De maneira que a sabedoria daqueles sábios lá, cegos e surdos, né, perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Então, o Senhor aqui diz, por meio do profeta, que vai continuar, apesar do povo estar sendo desse jeito, Deus vai levantar outros homens, né, e vai continuar a sua obra maravilhosa no meio do povo, né? Então aqui, irmãos, a gente encerra no capítulo 14, a próxima aula a gente vai continuar, né, a partir do verso 15, né? Mas a gente viu aqui, até o 14, né, que o Senhor teve misericórdia, né? Nos versos do livro de Isaías, né, nos capítulos, a gente sempre vai ver essa dicotomia, né? Esses dois lados de, o Senhor envia juízo, mas ao mesmo tempo o Senhor é misericordioso com seu povo, né? Então, a gente sempre está vendo esse contraste de juízo e misericórdia, juízo e misericórdia. E aqui, mais uma vez, a gente viu isso, né? E o povo de Deus não queria saber de Deus, os líderes estavam como cegos, cambaleando como bêbados, estávamos fazendo de surdos a palavra do Senhor, e aí o Senhor, ao invés de matar todo mundo, né, ensurdeceu o povo, e ainda disse que ia continuar a fazer a obra maravilhosa dele, né. Então é isso aí, irmãos. Até aqui, não sei se eu fui muito rápido ou muito confuso, mas quem quiser participar, fique à vontade. Tecer alguns comentários. Interessante, Henrique, mesmo que você colocou. E essa questão, como você introduziu, do problema de Isaías. Eu estava lendo um artigo que eu achei interessante. Ele falava sobre Isaías, a questão da sincronia e da diacronia. A diacronia seria aqueles eventos que ocorrem em sequência, em ordem cronológica, né? E a gente vê que em Isaías ele não usa isso. Essa questão do sincronismo, queda, redenção, como você colocou, né, do juízo e da misericórdia. Nesse capítulo mesmo que a gente estudou hoje, que você colocou, ele trabalha muito bem isso, né? Queda, redenção. Então, ele não tem essa preocupação de colocar a ordem cronológica dos fatos, né? E a importância também que nós vemos do coração do ser humano, do nosso coração em estar convictos de termos esse Deus, né? Quando ele coloca ali que e Isaías fala muito, ele bate muito nessa tecla, que esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu acho que é algo que a gente tem que trazer para os nossos dias, para as nossas vidas. Como está o nosso coração diante de Deus, né? Será que nós também não estamos da mesma maneira, né? Estamos exercendo o mesmo procedimento, louvamos a Deus com os lábios, mas o coração está longe, né? Muito bom. Sim, sim. Mais alguém, irmãos? E vale para a gente muito aquela parte da gente ter os textos, da gente ter o material, da gente ter acesso a essa informação hoje. E muitas vezes, por mais que eu esteja de domingo a domingo ali na igreja, que eu esteja envolvido nas atividades, eu não presto atenção de fato o que a palavra quer dizer,
eu não tenho, apesar de eu ler, eu não tenho conhecimento real do que aquilo traz para mim. Eu acho é uma grande falha das nossas igrejas hoje, né? A gente não tem estudado a Bíblia como deve ser feito. A gente não tem entendido o que de fato quer dizer a palavra de Deus. E às vezes a gente fala assim, não, crente que não faz isso. E aí o primeiro que fica questionando, mas por quê? Já embola. Ei, menino, vai ficar questionando essa Bíblia? Entendeu? Isso é um problema sério. Principalmente quando a gente vai tratar com um adolescente e jovem, a gente quer uma explicação, a gente quer saber, peraí, mas por que o cliente não faz isso mesmo? De onde vem essa instrução? Né? Você até falou na parte lá da bebedeira. O problema deles não era a bebedeira. O problema deles era a outra. A bebedeira era uma consequência. Né? Então, o pecado deles naquele momento era a bebedeira? Não, era só uma consequência de todo o pecado que eles já vinham cometendo. Então, esse tipo de coisa, a gente está o tempo todo ali dentro da igreja, mas não saber de fato o que nos leva a fazer cada coisa. Você falou do jejum. Por que a gente não estuda o jejum? Por que a gente, como batista, faz pouco jejum e outras igrejas já fazem o contrário, supervalorizam o jejum? O que está faltando de conhecimento para a gente fazer isso de uma maneira correta? Esse tipo de coisa eu acho que é bem interessante a gente pegar dessa mensagem, porque é de fato o que vai nos fazer crescer espiritualmente, é entender, né, o que Deus quer falar. Como disse lá no texto de Atos, lá, olha, a sua leitura está te embananando demais, você está ficando maluco do tanto que você lê, porque você nem está entendendo o que você está lendo. Né? E Paulo já diz o contrário, fala, não, eu sei o que eu estou lendo, só que as outras pessoas ali não estão entendendo. Essa leitura ela tem que ser feita, e aí é óbvio que é por isso que a gente tem o EBD, ela tem que ser feita de forma prática, de forma inteligível, de forma que a gente realmente veja o que é o caminho, o que é o preceito do Senhor de verdade, e não simplesmente assuma que uma verdade cristã tem que ser isso na nossa vida, simplesmente porque sim. Há um motivo, há uma razão por trás de toda instrução, por trás de toda todo ensinamento, né, que a gente tem. E, obviamente, se não tiver, devemos tirar do nosso meio, porque isso também pode fazer mal. Era essa minha contribuição. É isso aí, irmãos, né? O profeta está condenando mais uma vez a hipocrisia, né? E é até difícil falar disso, porque eu estou me condenando, né, quando eu falo isso, né? E também, né, os olhos voltam para aquele que fala, né? Então, se os irmãos me verem fazendo qualquer coisa errada, meu Deus. E eu estou dando a EBD aqui de hipocrisia, né? Então, é uma mensagem muito forte, né? Muito forte, e que a gente tem que sempre estar nos policiando, né? E nos achegando mais a Deus, né? Nos desfazendo dessas práticas religiosas só pela prática, né? Eu não estou dizendo que você não deve orar. Você deve orar, você deve jejuar, ler a palavra de Deus, participar das EBDs, assistir os cultos de preferência ao vivo, mas depois que posta, né? E só que não fazer isso por fazer mesmo, né? Mas ter uma vida mesmo de comunhão com o Senhor, né? De santidade mesmo, né? Se aperfeiçoando cada vez mais, né? A aula que vem sou eu de novo, né? Desculpa os irmãos, acho que deu algumas travadinhas, né? Mas é porque eu comecei a usar uma ferramenta nova e eu também não sabia muito como utilizá-la. Mas é isso aí. Até a aula que vem, né? Pastor.